Posso? Opa. Boa noite, nós estamos aqui. Eu vejo melhor assim ou assim? Então. Tá bom, fica de óculos. Boa noite, nós estamos aqui na TV 247 com o embaixador Álvaro Dias, que ocupou a embaixada brasileira durante o governo socialista da Michelle Bachelet. Ele também foi vice-ministro das Finanças do governo da Michelle Bachelet e hoje está em Santiago, né, participando. A entrevista atrasou um pouco, porque ele estava numa passeata, né? E por isso demorou um pouco para chegar em casa. E agora nós vamos fazer a entrevista para falar justamente dos acontecimentos dos últimos dias, desse acordo, desse pacto realizado entre governo, oposição, o governo Piñera, uma parte da oposição, e que outra parte da oposição está denunciando, condenando, dizendo que é uma armadilha. Mas eu queria assim, que você começasse a dar sua visão, explicasse o que você vê aí, e a gente vai falando sobre isso aí. Ok. O pacto lá não foi um pacto, a gente chama de acordo, que é menos que um pacto. É um acordo que contém as seguintes ideias. A primeira é que vai ter um plebiscito que a gente chama de entrada. É um plebiscito para aprovar se a Constituição dos 80, do ano 80, fica ou se a Constituição do ano 80 se joga fora. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta do plebiscito ou do referêndum é se os constituintes são 50% parlamentares de hoje e 50% eleitos, ou se são 100% eleitos. A segunda opção é a Assembleia Constituinte. O nome é Convenção Constituinte, mas não muda o caráter de Assembleia Constituinte. A oposição está apostando, o conjunto da oposição, desde a democracia cristã até o Partido Comunista, está apostando pela aprovação de jogar fora a Constituição do ano 80, que foi feita na ditadura, e apostar pela Assembleia Constituinte. Essa é a primeira questão que ficou clara. A nova Constituição, ou seja, a eleição dos constituintes será em outubro do próximo ano. Daqui a um ano. O plebiscito do próximo ano. O plebiscito será em abril do próximo ano. Então, vem o plebiscito, depois a eleição dos constituintes, e aí o mecanismo de construção da nova Constituição feita em democracia exige 2/3 dos constituintes. Ou seja, os acordos têm que ter um quórum mínimo de 2/3. Esse foi o quórum que se aplicou no caso da Bolívia, com Evo Morales. Esse foi o quórum que foi aplicado no caso da África do Sul, com Mandela. É o quórum que foi exigido em Túnez, com a nova Constituição Democrática, e foi o único caso exitoso da Primavera Árabe. E tem se aplicado em vários países o quórum de 2/3. Por quê? Porque a Constituição é a casa comum, é onde toda a sociedade acha que é o marco constitucional que vai permitir a convivência democrática no caso chileno. Então, mas
a Constituição se escreve sobre zero. Não tem como referência a Constituição do ano 80. É uma nova Constituição. Então, a direita, tudo que ela tinha na Constituição do 80 já não tem mais. E se ela tenta colocar os artículos autoritários da Constituição e do Estado subsidiário, ela não poderá colocar. E se não fica na Constituição, fica nas leis ordinárias. A gente quer que nessa Constituição se jogue fora a ideia do Estado subsidiário e se coloque muito claramente a questão dos direitos sociais como questão fundamental. A direita tentará lutar contra isso. E isso depende da capacidade da unidade da centro-esquerda na eleição dos constituintes. Eu acho que tem que ter uma lista única de toda a centro-esquerda, porque o debate é sobre a Constituição. Bem, Álvaro, tem muitas coisas que eu queria perguntar para você, que desculpa estar interrompendo aí, porque você está avançando coisas que eu acho muito importantes. Mas, assim, existe hoje a unidade social no Chile, que é assim que reúne vários sindicatos, movimentos sociais muito importantes, meio que esteve à frente de várias desses protestos recentes que produziram a Constituinte, né? Eles estão definindo isso como esse acordo, que você fala corretamente, um acordo, como uma armadilha, né? Eles rejeitam isso. Eles também questionam esse voto, esse quórum qualificado de 2/3, né? Só para lembrar, a Constituinte brasileira não tinha o quórum de 2/3, era o quórum de maioria, né? E o que eles alegam é que o quórum de 2/3 beneficia a minoria, ou seja, se a direita, se os conservadores tiverem 1/3 e mais um voto, eles bloqueiam todas as mudanças que a esquerda e a centro-esquerda podem estar querendo fazer. Ou seja, a gente teria, assim, uma Constituinte sob medida para conservar muita coisa, porque ela impediria mudanças que realmente a maioria mostrou na rua que está interessado. Por fim, tem uma pergunta que eu queria fazer. Os prazos. A gente, em abril, vota esse plebiscito. Abril, daqui a 5 meses. Depois, em outubro, ou seja, daqui a um ano, a gente elege os constituintes. Não é tempo demais? Não é... Enfim, são essas questões que eu queria te colocar assim para a gente... Ok, sobre a primeira questão, é que efetivamente, tem que reconhecer que numa parte da centro-esquerda tem uma certa decepção. Isso aconteceu no ano 88, quando o caminho definido foi o plebiscito para dizer não ou sim ao Pinochet. Aconteceu aqui, agora tem um desencanto, uma crítica que está em processo de amadurecimento. Por quê? Porque os 2/3 não se aplicam sobre a Constituição existente. Os 2/3 se aplicam sobre uma folha em branco. Não tem Constituição de referência. Mas, de qualquer maneira, são 2/3. Mas então 2/3 para eles também. Claro, claro, mas vamos dizer assim, estamos imaginando que tem uma nova onda no país, essa onda veio da rua, essa onda está pedindo mudanças no sistema de aposentadorias, mudanças no sistema escolar, e se a gente vai querer mudar isso... Não, é que a Constituição não vai mudar isso. Não, isso é um erro pensar que a Constituição vai mudar o salário mínimo. Não vai mudar. Nem mudou na Constituição do 87. Vai mudar a Previdência, por exemplo. Vai mudar a Previdência. Não vai mudar a Previdência. Não vai mudar. Você precisa mudar a lei da Previdência. O que muda é o Estado subsidiário. Isso que vai mudar. O que é o Estado subsidiário, então? A ideia do Estado subsidiário é uma ideia neoliberal que está na Constituição do ano 80, que fala que o Estado não pode fazer o que os privados podem fazer.
Essa é a ideia essencial do Estado subsidiário. É a ideologia do ministro Guedes lá no Brasil. A ideia é que o Estado se retira. O Estado não é mais empresário. O Estado deixa tudo isso para o setor privado. E isso vale para a produção de bens e produção de serviços, como a aposentadoria. E saúde também, e educação e também também. Saúde. Tudo o que o setor privado pode fazer, o Estado não pode fazer. Somente no caso dos pobres, aí o Estado entra, porque não tem rentabilidade para o setor privado. Essa ideia está na Constituição do ano 80. Essa ideia já não está mais, porque a Constituição do ano 80 será derogada. Então, se a direita quer imponer o Estado subsidiário, primeiro não vai ter maioria. E segundo, a esquerda já tem 1/3 dos votos. Isso, eu acho que a esquerda consegue demais, mais de 30%. Então, a direita não pode impor a ideia do Estado subsidiário, como o fez no ano 80, sob ditadura. Os direitos sociais, a direita vai negociar, porque a direita quer proteger o direito de propriedade absoluta. Isso que ela quer proteger. E a gente quer proteger os direitos sociais. A direita vai negociar a questão do direito de propriedade com responsabilidade social, que hoje não tem na Constituição do Chile. A esquerda vai querer impor o direito à educação, que não está na Constituição do Chile. Vai querer outros direitos sociais importantes. Então, tem uma má compreensão no setor da cidadania aqui no Chile, na mesa de unidade social, sobre aquela Constituição. Agora, outra coisa é a agenda social. A nova Constituição não é a agenda social, são duas coisas diferentes. Por que a agenda social é diferente? Porque tem que ver com a melhoria no curto prazo das condições de vida da população. Por exemplo, a aposentadoria. 82% dos chilenos ganham menos do salário mínimo nas aposentadorias. Então, como se incrementa isso? A proposta do governo inicialmente era 10% de incremento na aposentadoria. A proposta da oposição é 50%. O governo subiu agora a 20% e prometeu subir até, parece, 50% nos próximos anos. Então, isso pode ter um acordo, mas não vai ter acordo sobre o sistema de capitalização individual. Esse sistema acontece o quê? Ele acaba? Como é que fica? Porque esse aí não acaba, porque isso precisa mudança de lei. E não, a gente não tem, nesse momento, a gente não tem a maioria suficiente para mudar essa lei. E não tem um consenso dentro da oposição, porque o centro da oposição não está unificado em torno a terminar com o sistema de capitalização individual, ou montar um sistema misto, onde tem uma pensão, uma aposentadoria universal básica, com um mínimo equivalente ao salário mínimo, e pode ter, para os casos, poupança individual para complementar. Então, esse sistema não está instalado no Chile e significa lei. Mas a briga fundamental nesse momento, na área constitucional e a nova Constituição e na agenda social, é subir a pensão básica solidária dos mais pobres e melhorar a situação dos aposentados hoje, que são 10% da população, porque eles estão recebendo uma pensão, uma aposentadoria muito baixa. Então, essa é a discussão da agenda social. Isso não foi para o acordo. E não vamos a ter acordo
na agenda social com o governo. Porque a gente quer mudar o sistema de previdência aqui no Chile. Quer mudar o sistema de saúde aqui no Chile. Só pode ter alguns acordos pequenos, como o que eu falei, pensão básica solidária, aposentadoria básica solidária, mas na grande reforma não tem acordo. Então, temos um acordo sobre o mecanismo que vamos ter para a nova Constituição e temos acordos muito parciais na agenda social. Aí não vamos ter acordo. Ou a mesa unificada, a mesa de unidade social, onde tem dois setores, o bloco sindical e tem um setor de NGOs, ONGs. Movimento pelo que eu vi, movimentos feministas, movimentos de nacionalidades indígenas, tudo isso. Proteção de animais, tem tudo. Mas no caso do bloco sindical, que é o setor mais articulado, o que a gente está considerando é que tem que ter um diálogo aqui sobre o que é o que a gente está esperando. Porque a direita agora se está organizando. A direita quer tentar ganhar o plebiscito sobre a nova Constituição e quer ter uma alta porcentagem dos constituintes. E estão começando na campanha do terror. Pelo que eu li na imprensa chilena hoje, a direita está fazendo uma campanha de não à nova Constituição, não é? E de aprovar algumas coisas. Quer dizer, ela quer... É esse o ambiente que está aí? Que você está falando do terror? O que é isso aí? Eles estão falando de nova campanha, nova Constituição, certo? Mas também estão falando que isso vai trazer o caos. Estão falando da bomba atômica, estão falando que isso vai gerar grande incerteza no futuro do Chile. Está começando, e eles estão articulando os prefeitos, todas as forças que eles têm, e vão apresentar-se unificados para a Constituinte, porque eles têm claro que a ameaça é contra eles. O problema da esquerda é que agora a esquerda está fragmentada. Eu acho que no caso do Partido Comunista, o Partido Comunista falou o seguinte: eu não assinei um acordo, mas vou participar do processo. Então, isso é positivo porque quando se aproximam as eleições, a gente vai ter, e vamos a tentar ter uma unidade com o Partido Comunista. Mas também queremos uma unidade com as organizações sociais, porque é muito importante um bloco único de mudança da Constituição, porque isso dá a maioria no Congresso Constituinte, no Assembleia Constituinte. Então, a questão aí é muito importante o debate que se está dando. Está acontecendo um debate no Partido Comunista, tem gente a favor e gente em contra. No Frente Amplio, que é uma organização de esquerda nova, com os dirigentes que foram do movimento estudantil do ano 2011, no Partido Socialista tem um debate, mas a maioria considera que o acordo é um fato histórico, que nunca na história do Chile a gente teve uma Constituição feita em democracia. Nunca. A Constituição do ano 32, a Constituição do ano 25, a Constituição, obviamente, do ano 80, não foram feitas de jeito democrático. É a primeira vez na história do Chile que isso vai acontecer. Pode ser, né? Porque se for uma Constituição com só 50% de parlamentares eleitos, 50% de parlamentares eleitos, outros já estão ali, né? né? E depois, se você tem, assim, essa cláusula de 2/3, que vai dar um poder para a minoria, né? Muito poderoso, né? E, por fim, ainda... Não é? Vou dizer assim, no caso dos parlamentares, a ver, tem duas opções. Tá. 50% parlamentares e 50% de eleitos. A segunda opção é 100% de eleitos. Sim. A gente quer a segunda opção, 100% dos constituintes eleitos. Agora, na primeira opção,
Se os parlamentares se ganha a primeira opção, Tá. porque eu acho que não vai ganhar, os parlamentares têm que ser eleitos pelos senadores e deputados, que vão ficar aí. Não vão ser E eleitos aí não vão ser eleitos, oposição tem maioria. A oposição tem maioria. mas não vão ser eleitos em urna. Se ganha a primeira opção. Não, se ganha a primeira opção, são aqueles deputados, aqueles parlamentares escolhidos pelo parlamento. Exato. Tá. 50% e 50% de eleitos. É perigoso. Na segunda opção, Isso é perigoso. todos eleitos. Então, a gente está apostando pela segunda opção. Fica claro essa ideia? Tá, ficou claro. Uma questão que eu queria entender. Hoje, o presidente Piñera, ele está com uma aprovação de 13%, pelo que eu li. Ou seja, ele está mais para baixo que, né? Não vou usar essa expressão aqui no Brasil, que tem uma expressão muito assim, meio assim. O senhor conhece, morou aqui, sabe qual? Mas está por baixo. Agora, esse período, ele conseguiu... É um período porque a direita, e que ele continua sendo um líder da direita, espera recuperar alguma coisa, algum fôlego, né? Se essa eleição fosse feita assim, mais perto, ela refletiria melhor a situação do país hoje, né? Olha, sua pergunta é se fosse feita em dezembro a eleição, a gente poderia ganhar muito mais do que se fosse feita em abril. Tá. Eu diria não, porque não tem acordo na agenda social e vai ter mobilização, ainda que vai diminuir um pouco em fevereiro, que é a época das férias aqui no Chile. Não é janeiro como no Brasil, é fevereiro aqui no Chile. Mas vai começar vai aumentar em março e abril. E vai continuar durante o ano de funcionamento da Assembleia Constituinte. E, além disso, tem a questão dos direitos humanos, que é uma questão muito importante além da agenda social. Isso. O Chile perdeu todo o prestígio que tinha ganho nos últimos quase 30 anos. O Chile tem processado torturadores, assassinos que violaram os direitos humanos na época da ditadura. É muito diferente do caso do Brasil. Tem 600 caras processados. Mas agora, o accionar da polícia militar, o equivalente à polícia militar lá no Brasil. Carabineiros, né? No Chile se chama Carabineiros, que vem do italiano Carabinieri. Tem sido espantoso. Tem violações, assalto sexual nas mulheres, pessoas heridas, 23 mortos até agora. Foram 200 feridos a bala. E tem 6 meses de protestos lá no Chile. Na China tem 2 mortos. No Chile, num mês, tem 23 mortos. Uma coisa inacreditável. E quarto, tem o uso de espingarda com os chamados balines de goma, que não são de goma, são de goma e plomo. Então, tem 230 pessoas feridas por essas armas, aproximadamente 80 delas com lesões nos olhos e 50 que perderam a vista num olho e 2 ou 3 casos que ficaram cegos. Então, isso é uma violação evidente dos direitos humanos. Vai ter, inevitavelmente, juízos, já está funcionando, porque a gente tem uma institucionalidade que protege os direitos humanos. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos está fazendo um informe, e a alta comissionada das Nações Unidas, Michelle Bachelet, também mandou uma missão para cá, mas se vai, além disso, formar uma comissão permanente de proteção aos direitos humanos, e vai ter, inevitavelmente, uma demanda
dos lesionados nos olhos ao Estado chileno. Por brutalidade, vai ser uma coisa muito importante que vai acontecer nos próximos meses. A cultura de direitos humanos no Chile está muito forte. Então, isso, a repressão dos carabineiros tem provocado grande indignação na sociedade. Como é que... Vou dar um dado. Tá. Um dado importante. Quando eu entrei a estudar, no final dos anos 60, na universidade, 10% da minha geração, entre 18 e 25 anos, estava na educação superior, na educação terciária, na Universidade do Instituto Técnico Superior. Hoje é 68%. É mais alto que a média da organização OECD, né? É mais alto. Então, é massivo. Tem milhões estudando nas universidades, que são filhos das classes populares ou das classes médias emergentes, médias consolidadas, mas é muito, muito menino que hoje está na universidade. A educação não é muito boa, tem muita diferença, mas é impressionante. Isso são os sujeitos do levantamento popular e são apoiados pela classe média. Olha, teve muito incêndio, teve muito danos nos bens públicos, mas não teve uma reação conservadora das classes médias, porque os filhos dela estão com problemas de dívida, elas estão com grande endividamento, tem problemas, o custo da vida é muito alto. Então, a indignação popular não é só das classes populares, é também das classes médias e dos filhos que estão na educação superior e nos liceus e colégios. Então, o sujeito esse levantamento popular foi criado nesses últimos 30 anos. O Pinochet criou os grupos econômicos, a burguesia, a nova burguesia. Nesses 30 anos se criou outro sujeito que hoje falou: basta, não quero mais, eu protesto e eu quero uma mudança radical, mais igualdade, proteção, e isso foi no começo. E às 2 semanas começou a demanda pela nova Constituição. Então, tem uma questão, 3 grandes demandas: nova Constituição, agenda social e proteção de direitos humanos. Essa é a questão central que está aqui. Agora, a esquerda, eu diria a centro-esquerda, está num processo de assimilação do que está acontecendo. A gente tem que aqui dialogar, nosso desafio é dialogar muito, discutir muito e construir um acordo. Eu acho que isso, a gente tem que ter o coração aberto ao diálogo. É muito importante a conversação, tentar, porque isso não foi obra dos partidos, isso foi graças ao levantamento popular. Os partidos progressistas negociaram um acordo. Com uma direita que a gente jamais imaginou que a direita ia aceitar que a Constituição do ano 30 fosse jogada no lixo. A gente nunca pensou isso. Isso era uma questão que começou com a Michelle Bachelet, uma nova Constituição, mas não conseguiu finalizar o processo. E agora o levantamento popular voltou a trazer a ideia de nova Constituição e os partidos têm que ser humildes, têm que aceitar que foi o povo na rua. E o povo na rua continua. Agora, você acha que o povo vai aceitar esse acordo?
ou o povo vai ter aquela sensação, que o senhor me falar, de ter sido assim, logrado, decepcionado, fizeram um acordo e entregaram coisas em meu nome, mas não me representavam. Você tem essa sensação? Você acha possível? O acordo que haja uma decepção? Boa pergunta. O acordo não é sobre o conteúdo da Constituição. O acordo é sobre o mecanismo. Mas o mecanismo determina o que vai acontecer, não determina? Não, determina até certo ponto, porque o mecanismo é, primeiro, que tem uma coisa que a gente jamais imaginou que a direita aceitasse, que era, olha, vamos fazer um plebiscito entre duas opções, 50% parlamentares, 50% elegidos, 100% elegidos. Isso, a gente jamais imaginou isso. Posso fazer uma pergunta? Não. Por que a gente não fez só uma pergunta, a favor ou contra eleger uma Constituição? Por que abriu essas duas possibilidades? Por que a possibilidade? Por que a gente... Porque a primeira pergunta é uma boa pergunta. A primeira pergunta é, você quer uma nova Constituição? Isso é uma opção. Mas a segunda pergunta é, você quer... Qual é o mecanismo da nova Constituição? Você quer 50% e 50% ou quer 100% elegidos? A direita pensa que é 50% com Congresso, 50% elegido. A direita queria um Congresso constituinte como no Brasil. Isso queria a direita. Claro. E ela abdicou disso e falou, vamos falar 50% elegidos, 50% Congresso. Essa foi a discussão dentro da direita. A gente apostou pela Assembleia Constituinte. Então, é 100% elegido. Agora, no mecanismo, temos um problema, porque isso não... O acordo é imperfeito. O mecanismo estabelece que os eleitos, as eleições para o Constituinte, usando a regulação da eleição dos parlamentares, dos deputados. No caso dos deputados, é proporcional com o sistema do francês D'Hondt, verdade? Tá. E agora tem 40% de mulheres que são candidatas. Tá. Essa é a lei de hoje. O problema é que as feministas pedem 50% de paridade. Eu concordo com essa demanda. Mas isso foi proposto à direita na negociação. A direita falou que não, de jeito nenhum. A segunda questão é a quota dos povos indígenas, dos povos originais no Chile. A direita falou que não. E a terceira questão que se falou, que é bem complexa, é como os dirigentes das organizações sociais participam da Assembleia Constituinte. A direita, o problema é que o mecanismo disso não é fácil. Porque a direita pode colocar os evangélicos, pode colocar os grêmios empresariais, também tem muita força por esse lado. Então, uma solução, se não tem acordo nisso, uma solução possível é se a oposição faz uma grande aliança, colocar dirigentes sociais e muitas mulheres e povos, representantes dos povos indígenas nessa grande aliança. Tem que ter um compromisso, e tem que ter um compromisso que eles sejam eleitos, que essa é a questão central, verdade? Porque tem que estar na Constituinte, essa é a questão central. Então, uma coisa favorável aos povos indígenas é que a grande bandeira do levantamento popular no Chile foi a bandeira mapuche, que é um povo original no Chile. Isso é um fato historicamente novo. É a primeira vez na história do Chile que se levanta a bandeira dos mapuches. E eu acho que a questão das mulheres tem a demanda feminista
de paridade de gênero, igualdade de gênero, é uma demanda muito aceita na sociedade chilena. Então, aí eu acho que temos uma situação nova em relação ao que era no passado, verdade? Essa questão das mulheres na sociedade chilena é uma coisa que chama muito a atenção, inclusive no Brasil. Quer dizer, como se fosse uma situação bem mais precária, bem mais difícil em termos de direitos, de emancipação, do que no Brasil, é verdade? Eu acho que tem mudado muito nos últimos 20 anos. Tá. Quando começou a transição, o Chile não tinha lei de divórcio. 10 anos depois teve uma lei de divórcio. A direita se opunha à lei de divórcio. Então, foi mudando aos poucos, mas ainda a representação das mulheres no Congresso é baixa, mas é maior que no Brasil. É maior que no Brasil. Então, a presença das mulheres nas universidades e tudo, estudantes universitárias, elas são mais que os homens agora. E falando da presença das mulheres, eu diria que a passeata feminista do ano passado, que foram 1 milhão de mulheres, 1 milhão, que é muito na população chilena, eu diria que seriam 11 milhões no Brasil, esse é o equivalente, né? Foi uma manifestação radical. Agora, tem muitas correntes do feminismo, verdade? Tem várias correntes do feminismo, mas eu acho que a presença das mulheres é uma coisa importante. E nas passeatas, inclusive nas brigas com os carabineiros, nas brigas aí na rua, elas estavam brigando também. Então, é uma coisa forte que se deu no caso do Chile. Eu acho isso um fato muito importante. Eu queria, para encerrar, nós já fizemos assim, conseguimos avançar bastante essa entrevista. Eu gostaria que você comentasse assim, essa experiência, que no fundo é traumática, de ter 3 constituições sem a participação do povo. O caso do Chile, eu fui descobrir isso, fui lendo, assim, para me preparar para essa entrevista, na verdade. Né? E aí, 3 constituições sem povo. O Brasil teve, mas assim, pelo menos em 46, pelo menos em 88, né? Teve assim, essas 2, pelo menos. Como é que você vê essa experiência, esse trauma? Você acha que temos um risco de acontecer, se repetir, não? Não, nessa Constituição, eu acho que é uma ruptura histórica. É uma ruptura histórica não somente em relação ao começo da transição, porque tem 2 momentos históricos definitórios. O primeiro momento histórico foi a transição democrática, no ano 90. O segundo momento é a nova Constituição. E isso está começando. Eu acho que no Chile existe a oportunidade de uma verdadeira revolução democrática. E desculpe que use a palavra revolução, mas usa, porque não tinha acontecido nunca na história do Chile. Mas é o que interessa, muita gente está duvidando. Então fala mesmo, revolução democrática. Por quê? Por que revolução democrática? Porque a Constituição será, eu acho, será definida por uma Assembleia Constituinte. Isso nunca tinha acontecido no Chile. No 80 foi uma Constituição autoritária, feita pela ditadura. No ano 25, teve uma experiência de um presidente eleito democraticamente, mas que montou comissões. Ele prometeu uma Assembleia Constituinte e não fez. Fez uma comissão de expertos. De notáveis, como se diz no Brasil. Notáveis, exatamente, como você fala. E aí fizeram uma Constituição liberal, foi liberal, que durou até o golpe do Estado no Chile, verdade? Nesse caso, o que a gente está fazendo é uma Constituição
feita democraticamente, que tem legitimidade democrática. Sabe? No final, essa Constituição tem um plebiscito inicial e depois tem um plebiscito no final. Depois de que a Assembleia Constituinte aprove a nova Constituição, o plebiscito tem que confirmar que essa é a Constituição. Então, é um processo muito mais completo que na experiência boliviana e na experiência da África do Sul. É muito mais, democraticamente mais integral. Então, eu acho que tem, ainda assim, ainda que tem esses avanços, tem imperfeições importantes que a gente falou, verdade? O tema da paridade, as novas demandas, e que não estão, e foi uma briga no Congresso, no governo da Michelle Bachelet, e que não conseguimms a maioria, os 2/3 nesse momento, para ter paridade no Congresso como tem na Argentina, verdade? Então, a gente quer avançar nisso. Eu acho que tem a possibilidade que a nova Constituição contenha a ideia da paridade de gênero no Congresso. E, portanto, as próximas eleições sejam feitas com paridade de gênero no Congresso. Então, isso seria um extraordinário avanço, uma mudança radical no Chile, e temos essa oportunidade. Mas a questão fundamental é que a esquerda tem que deixar de brigar e tem que preparar-se para o momento constitucional e lutar contra a direita. A questão não é movimentos sociais contra partidos, a questão é uma coalição progressista contra uma coalição que quer conservar o neoliberalismo e o autoritarismo no Chile. Bem, Álvaro, muito obrigado pela sua entrevista. Você saiu de uma passeata, foi para casa e veio falar conosco. Exato. Olha, foi um bom debate. Esse debate vai continuar. Faremos outras entrevistas, ouvir outros interlocutores também que vão falar aqui. Enfim, de qualquer maneira, quero agradecer muito sua boa vontade aí de sair da passeata e falar conosco. Uma entrevista mais quente que essa, poucas vezes a gente pode fazer. Obrigado. Ok. Um grande abraço. Muito obrigado. Tá? Eita.